câmeras ligadas. Já. Bora conversar, meninas. E já Bora. convidar o pessoal que está assistindo a gente para acompanhar esse nosso bate-papo, que no final das contas já começou, né? A gente não para de conversar. Mas hoje a gente tem assunto específico para dividir com vocês aqui. E na pauta hoje, na nossa mesa de café da manhã, tá aqui, ó, nosso café, é o assunto compras online. E aí é um assunto que rende, né? Rende muita coisa e rende também muitas dúvidas, né, Suelen? E eu já vou aqui me adiantando que compras online a gente já pensa logo na mulherada comprando, mas também tem relações com homens comprando, e como é que fica a relação do consumidor. Tem muito assunto, não é verdade? Verdade. E aí, eu acho que a gente poderia fazer uma abordagem muito diferente, Letícia, porque a gente tem empreendedoras aqui ouvindo a gente que também fazem vendas online. Né? Eu costumo falar que eu não gosto de falar que é direito do consumidor, é direito do consumo, porque o fornecedor também tem direito, viu? Então, a gente... Ótima correção. Não é? E a gente Gostei. tem que abordar isso de uma maneira que as duas partes se sintam abraçadas. Porque senão a gente sempre tem um empreendedor que fala assim, esse código não traz nada de bom para mim, é só prazo para eu cumprir. E o consumidor se sente... E aí lá vem aquela história, né? O cliente tem sempre razão e a gente está sempre prejudicado. Exatamente. Então, o que eu pensei? Eu pensei da gente começar a abordar uns assuntos e sempre pensar dos dois lados. Vamos tentar fazer esse exercício? Vamos sim, muito Eu acho bom. que seria legal. E é um exercício importantíssimo. Adorei o convite. Tem coisas importantes que a gente pode falar também, pensando, já nessa junção dos dois lados, 20 minutos é muito pouco, né? A gente vai ter até que voltar nisso, porque isso é um tema muito legal. Mas, assim, que tipo de coisa que a gente pode fazer até para apoiar a empreendedora que quer vender online, né? E quem tem negócio pequeno, sim, quem é microempreendedor, enfim, sempre tem muita dificuldade de acesso a tudo, né? Principalmente informação, Suela. Então, essa sua... hoje você é a estrela total aqui, porque assim, o que você tem para colocar para a gente é fundamental, cara. Estou muito animada de falar disso. Então, bora lá. E aí, antes de deixar a Suelen falar, já que a Valéria já fez esse comentário, eu já vou me adiantar e deixar um convite para o pessoal. A gente volta com certeza nesse assunto, porque ele vai render muito. Quem está aí nos assistindo pode já acessar aqui, já baixa a caixinha, já deixa uma dúvida, pode perguntar alguma coisa, porque a gente volta nesse assunto e já volta, inclusive, tirando as dúvidas de vocês. Exato. Suelen, o microfone é todo seu. Vamos lá. Eu pensei da gente falar sobre direito de arrependimento, porque ele é tão importante, porque ele é um direito muito importante do consumidor, e ele também traz informações muito interessantes para o empreendedor. Porque se tem uma coisa que o empreendedor, o fornecedor e o lojista precisa saber, é quanto que custa o produto para ele. E o direito de arrependimento, ele trata de uma logística reversa, onde o frete vai ser custeado pela loja, pelo fornecedor. E isso tem que estar embutido no custo dele. E aí eu vou contar aqui para os empreendedores, para os lojistas e fornecedores, que tem um jeito de você diminuir as trocas das compras online. Mas primeiro vamos entender o que é isso. O que é esse tal do direito de arrependimento? É o direito de você se arrepender. Eu costumo falar, olha, o direito não é difícil não, gente. Vamos só pensar um pouquinho. É direito de você se arrepender da compra. Mas se arrepender mesmo? Chegou, não gostei, não é a cor que eu imaginava, não ficou bom, ou simplesmente eu desisti da compra. Por que é possível fazer isso na compra online? Por uma questão muito simples. Quando a gente chega nas lojas, o que a gente faz? A gente sai passando a mão na vitrine, a gente quer pegar, ver o tecido, a gente é assim. É um nosso costume de consumo, né? E é por isso, muitas vezes, que a gente não gosta que o vendedor fique ali. Você tá olhando, você tá vendo? Só tô vendo pegando, mas tô vendo. E quando você compra online, por mais que tenha vídeo e foto, não é a mesma coisa de você estar pegando ou você imaginar o produto ali na sua casa, porque de fato você não sabe exatamente como tá. Tá lá 20 centímetros, mas você não vai pegar uma régua e botar ali uma decoração de 20 centímetros. Então, quando chega, você tem esse direito de se arrepender da compra. E aí, o que faz? Qual é o prazo? Do dia que você recebeu o produto, não que você abriu a embalagem, no dia que o produto chegou para você, você tem 7 dias corridos, ou seja, conta sábado, domingo e feriado, para informar o local de onde você comprou que você se arrependeu dessa compra.
Esse é o direito do consumidor, perfeito. Ele não precisa falar o que aconteceu, ele pode se arrepender. E o fornecedor tem que informar, ele tem que garantir um meio, um mecanismo, ou uma possibilidade do consumidor devolver esse produto sem custo. Ou seja, esse frete reverso é do fornecedor. Então, toda vez que o empreendedor, o fornecedor, o lojista for vender alguma coisa online, ele tem que considerar esse custo de retorno. E aí, uma coisa eu já vou dar, pode falar. Isso é muito legal, porque a gente, como consumidor, a informação ela circula muito rápido, né? Então, assim, todo mundo sabe que tem essa coisa de 7 dias. Às vezes até a pessoa não sabe o detalhe de como isso funciona, mas a gente meio que sabe, né? A gente compra já pensando assim, olha, se der tudo errado, eu posso devolver e tal. Às vezes a gente perde prazo, acontece demais, né? Porque vai deixando para olhar depois, aquela coisa toda. Mas, assim, como que o fornecedor, como é que o vendedor pode fazer para que isso fique muito claro? Talvez essa seja uma informação importante aí. Perfeito. A gente tem duas possibilidades. Primeiro, você pode informar isso no ato da compra, sempre de uma maneira muito visível. E aí, o que a gente tem feito? O que a gente tem visto? O uso de imagens. Sabe aquilo que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Sim. É exatamente isso. Colocar isso de uma maneira interessante e de uma maneira informativa para o cliente. Né? Embora seja um direito legal, previsto lá na legislação, você tem que ficar falando isso. Isso é interessante, você tem que falar mesmo. Olha, você tem 7 dias para devolver. E por que são 7 dias? A legislação fala que são 7 dias. Então, se o consumidor entrar em contato no 8º, no 9º e no 10º, você não tem mais o dever de aceitar esse direito de arrependimento. Aí agora fica a pergunta, né? Desculpa. Pode falar. Fica a pergunta agora, tipo assim, né? Como é que a gente faz? A gente vai escolher ser antipático, rezar a letra do contrato? Aí já é uma questão até estratégica, né? Porque, tipo assim, o cliente liga, aí, nossa, eu me arrependi, aí você olha no sistema, mas já tem 8 dias que você comprou, você não tem mais direito. Pô, eu não quero saber. Né? Como é que a gente lida com isso? Né? Acho que isso é uma questão até para um programa específico, né? Essa coisa do relacionamento, né? Porque a lei é uma coisa, o que você decide utilizar é outra. Obviamente, você nunca pode infringir, mas você pode dar mais benefícios, né, Suelen? Mas aí, Valéria, o que eu acho? Letícia já teve loja, acho que ela pode falar bastante sobre isso com a gente. Não às vezes, quando a gente fala do jurídico, do direito do consumo e tudo mais, o que a lei fala isso? Gente, esqueça. A lei é baseada na gente, é baseada num senso comum. Dificilmente você vai ter uma lei falando uma coisa que ninguém concorda. Você pode ter um posicionamento diferente, mas ela foi feita para a sociedade como um todo. Então, ela precisa refletir esses costumes sociais. Então, qual é um pensamento e um dado muito importante que muitas vezes o empreendedor e o lojista não faz, que é analisar o seu pós-venda. Quantas mercadorias estão sendo devolvidas? Por que elas estão sendo devolvidas? O direito de se arrepender é do consumidor, mas você pode perguntar de uma maneira interessante. Qual que é essa maneira interessante? A gente gosta de clicar, a gente não gosta de escrever. Então, coloca lá, ficou grande, ficou pequena? Só clicar, ele clica, mas para escrever, ele não vai escrever, não. Suelen, você está falando de uma coisa super importante e fundamental, que é gestão. Isso aí que você está falando é pura gestão. Exatamente. Controlar, olhar indicadores, estar mais perto do cliente. Exatamente. As pessoas confundem muito a questão comercial com a questão de gestão. E assim, o que você faz no comercial nada mais é do que um braço da gestão da sua empresa, né? Então, quanto mais informações você tem, menos você vai ter esse problema de devolução, né? Digamos assim, né? Exatamente. Então, assim, dê essa opção para o cliente de selecionar ao invés de escrever. E aí você pega você pega 6 meses, por exemplo, das suas devoluções das compras online. Quais foram os principais motivos de devolução? É porque a roupa era menor. Assim, bom, então eu preciso mostrar essa roupa para o cliente entender aquilo. Exatamente. Você só usa foto? Vamos tentar fazer um vídeo, um 360, com modelos de várias estaturas, de vários tamanhos, para a pessoa visualizar? Porque, às vezes, o que acontece muito? Você compra uma blusa, quando chega é um cropped. Você fala, não sabia, gente, que era cropped. A informação não me atendeu, não foi direto, teve muita curva aí.
e eu estou devolvendo, eu estou aumentando o custo do produto, porque eu estou inserindo um serviço que é a logística reversa. Conta aí pra gente, Lê, acontece mesmo de devolver, né? Não tem jeito. Acontece, não tem jeito, e não é só no online, né? Mas no online a gente cai nessas questões muito específicas. Agora, na sua fala, eu achei algumas coisas muito, muito interessantes. Essa da gente começar a olhar para dentro do nosso negócio e pensar assim, o porquê dessa devolução. Quando é uma devolução só assim, não era exatamente isso que eu queria, ok, mas se é uma devolução assim, eu entendi que era outra coisa, ou como a blusa e o cropped, né? Então, faltou informação, faltou me comunicar melhor com o meu cliente. E quando a gente fala de gestão, Valéria, que também achei muito interessante na sua fala, às vezes a gente tem a mania de olhar para os nossos departamentos de negócio de forma separada. O meu comercial está aqui, o meu jurídico está aqui, e na verdade não é, ele faz parte de um todo. Então, todas as minhas ações impactam no restante do negócio. A minha forma de me comunicar com o cliente, de uma forma clara, de uma forma objetiva, no meu negócio online, vai impactar diretamente, talvez, numa redução desse custo de devolução, né? Ou até no aumento das vendas, porque quanto mais informação eu passo, mais segurança o cliente tem naquilo e mais confortável ele fica em realizar a compra no final das contas. Então, tem uma série de fatores que eu achei extremamente interessantes nas falas de vocês duas. E é assim mesmo, Suelen. De qualquer forma, a gente pode fazer o movimento que a gente quiser e que a gente puder, mas as pessoas ainda assim vão devolver. A gente está lidando com gente. Então, isso de fato precisa estar previsto. Mas é sempre para a gente ter só esse olhar e esse cuidado. Acho que é uma autoanálise o tempo todo olhando para o negócio. Que aí também já entra numa outra dica de estratégia, de gestão, né, Valéria? Exato. Você olhar para o seu negócio com constância. E ele, assim, você sai e olha para ele como um todo. É aquilo que nós falávamos na nossa última reunião, né? 16 leis do sucesso, que, na verdade, podem se resumir em duas. Faz tudo certo com constância. Faça tudo certo com constância. Tipo assim, se errar, acontece, tenha constância. Se tiver um problema, resolva, tenha constância. Então, eu acho que essa é a palavra de ordem mesmo. Eu queria só fazer um fechamento aqui do que eu falei sobre essa questão da unificação, da gestão, que tudo é gestão. Essa semana eu dei uma palestra numa empresa e a gente estava implantando lá um sistema de metas, né, de remuneração por metas na produção. Aí as meninas, a primeira pergunta, mas a minha meta é separada dela, né? Aí eu falei, olha, essa é a única coisa que não é. A sua meta é junto com todo mundo. Tem uma parte que é só sua, tem uma parte que é da sua equipe, tem uma parte que é da empresa. E por que a gente faz isso? Porque justamente a gente quer que todo mundo seja, que é a metáfora do formigueiro, né? Todo mundo em prol do mesmo objetivo. E aí, quando a gente consegue unir a empresa em prol desse objetivo, as vendas vão ser feitas com mais qualidade, o cliente vai ficar mais satisfeito e todo mundo vai ter mais resultado. Porque, no final das contas, a gente quer ter resultado, né? Eu posso vender 1 milhão, mas se eu tiver prejuízo, não adiantou nada eu vender 1 milhão. Né? Eu posso vender 100 mil, se eu tiver 30% de lucro, talvez seja melhor do que eu vender 1 milhão com 1% de lucro. Né? Então, eu acho que o objetivo é esse. Eu queria jogar uma pergunta, Suelen, que talvez não dê para a gente responder hoje, mas fica. Quando acontece de eu fazer uma compra, vamos supor, chegou hoje, eu usei a blusa que era cropped lá, mas a blusa veio normal. Aí eu usei, e aí fui lavar a blusa, encolheu toda, e aí sim virou um cropped. E aí, se tiver dentro dos 7 dias, eu tenho ainda o direito, mesmo tendo usado? Ou, se passar dos 7 dias, eu posso provar que tinha um problema de qualidade? Perfeito, perfeito. Vou responder essa e colocar uma outra questão no ar aqui para a gente finalizar. A gente tem que diferenciar duas questões muito importantes. Quando eu falo de direito de arrependimento, eu estou devolvendo um produto novo, porque eu me arrependi pela compra. Então, eu, como consumidor, eu posso falar, tá, gente? Eu compro na internet
tudo na internet. Então, eu devolvo, eu sei, assim, todos os sites, como que funciona todas as plataformas. É um direito realmente que eu utilizo e eu compro na internet por causa desse direito. Então, quem acha, o empreendedor que acha que isso é um problema, talvez está na hora de virar a chave, recalcular os custos, porque é muito bom você comprar sabendo que se você não gostar, você pode devolver. É um costume social nosso, exatamente. Então, a gente tem que considerar isso. Não adianta a gente querer remar contra a maré. Então, o que a gente precisa diferenciar? Eu me arrepender, eu tenho o dever de devolver um produto novo, com etiqueta, nas mesmas condições de uso, porque ele não está, porque eu me arrependi da compra, desculpa. Agora, se é um produto com defeito, com vício de qualidade, por exemplo, ou vício de quantidade, a quantidade é menor e tudo mais, eu tenho que reportar que esse produto chegou com esse vício. Por quê? Porque eu vou estar devolvendo um produto que não está em condições de uso. Eu posso fazer durante o prazo de 7 dias? Com certeza, posso e devo, ok? Quanto antes eu comunicar o problema, melhor. Mas eu preciso informar que o motivo da devolução é um vício. Por quê? Imagina chegou, tá com defeito, mas eu vou falar que eu me arrependi da compra. E vai chegar, eles vão conferir e vai falar, olha, você devolveu um produto usado. E aí vai começar uma logística que não é interessante para ninguém. Afinal de contas, você só quer reportar o problema e ser. Então, isso a gente tem que... É exatamente isso que Letícia falou. Comunicação, ela tem que ser clara. E sabe uma coisa que ensina muito para a gente sobre comunicação e que eu modifiquei a minha advocacia para isso? O stand-up. O stand-up pega uma história, resume uma frase, fala de um jeito que é direto, você entende, você ri no final. E aquilo não pode ser grande, porque senão você perde o fio da meada. É direto. Então, por que você tem que ficar dando volta, né? E aquilo que Valéria falou e Letícia complementou é muito bem, é tudo junto. Não adianta eu falar assim, olha, eu só consigo atuar como advogada na sua empresa, no negócio que você quer abrir, se você tiver processo. Não, eu consigo estruturar isso juridicamente com a Valéria analisando a gestão, com Letícia trabalhando a questão da comunicação, porque precisa ser direto. E aí, só para a gente finalizar, 2 coisinhas aqui que eu já quero deixar para um novo vídeo. A gente falou aqui de compra online e o direito de arrependimento só existe para compra online. Loja física é completamente diferente. Então vamos e aí eu acho que a gente podia fazer um vídeo só para loja física. Porque aí entra aquilo que vocês falaram, que é, eu sou obrigada a trocar? E aí já vou deixar aqui um spoiler, né? Obrigada a trocar em loja física, não. Caramba, e aí a gente pode conversar bastante sobre isso, né? E aí vai entrar... Acho que a gente deve conversar sobre isso. E aí entra a informação diretona. Sou obrigada a trocar? Não, mas o que você precisa fazer? Letras garrafais e tudo mais. Esquece esse negócio de informação igual bula de remédio, tá? Isso não existe mais, não. É livro infantil, é desenho, é colorido e é isso. Te interrompi, Letícia. Aí desculpa, tem uma coisa para a gente colocar nesse mesmo encontro, que é o seguinte... letras garrafais. Quando você chega numa loja, e aí eu vou dizer uma experiência minha, eu vejo lá uma letra garrafal, não troco, não sei o quê, eu não sou uma pessoa de ficar trocando coisa, mas eu me intimido, entendeu? Eu falo, caramba, mas é que você precisa. Mas ele está deixando clara a informação que ele precisa. Não, eu concordo, mas assim, acho que vale a pena, talvez, a Letícia tentar trazer para a gente um que a gente chama de comunicação amorosa. Discordar com elegância. Como fazer Discordar isso? Com elegância. Como fazer isso sem ser antipático? Você botar uma placona lá dizendo, não troco de jeito nenhum, nananã. Cara, vai diminuir venda, tá? Não sei, eu não sei exatamente se vai diminuir, mas assim, não precisa colar de qualquer jeito. A informação precisa sim estar direta, não tem um jeito romantizado de dizer eu não troco a mercadoria, mas não precisa estar só colado num papel, preso na parede, e nada mais na loja se comunicar comigo de uma forma romantizada, harmoniosa, ou me trazer conforto. Se eu tenho uma experiência de cliente, aí eu estou falando da experiência toda, desde a hora que ele vê a minha fachada, antes dele entrar na minha loja. É isso aí. Então, ele viu a minha fachada, ele entrou na minha loja, eu não estou falando de ver a propaganda antes, já comi um pedaço aí da conversa, mas ele chegou na frente da minha loja, ele viu minha fachada, ele entrou pela minha porta, ele atravessou a minha loja, ele chegou no balcão, ele teve a informação.
Se essa informação foi passada, clara e objetiva, eu não troco, mas toda a experiência dele foi uma experiência harmoniosa, uma experiência satisfatória, essa informação lá no final, ela está só complementando a experiência dele. Sim. Agora, Então, se ele entrou, foi um desastre do início ao fim, eu tropecei em diversos problemas, aquilo ali vai soar para mim, se é que eu vou chegar no balcão, né? Mas aquilo vai soar para mim antipático, vai soar grosseiro, vai soar... Então, é tudo... E aí eu vou insistir na frase do olhar para o todo. É tudo uma experiência. Quando a gente fala de cliente, a gente fala de uma experiência de cliente. E isso a gente escuta muito no universo online, que agora virou moda, mas essa coisa do experience, né? Mas a gente tem experiência do cliente desde sempre, desde que os negócios foram criados, desde que a gente começou a trocar... Verdade. Né? Desde o escambo. Então, assim, tudo é complementado, mas existem, claro, formas de você contar, né? Você passar essa informação para o cliente. Eu acho que vale a pena a gente falar assim e trazer esses cuidados, Valéria. Deixa eu falar um negócio para finalizar, rapidinho. Nós já estamos... finalizar, já deu nosso 30 segundos, 30 segundos. Mulher falando é uma coisa. Tem algumas pesquisas, é porque aqui, a pessoa que vê esse vídeo, gente, são 30 minutinhos, mas tem muita informação valiosa. A gente precisa de parar de achar que as coisas são diferentes. O jurídico é só se eu tiver processo, a gestão é só se eu quiser expandir e a comunicação é só se eu for para televisão. Esqueça. O online, a gente precisa ter o mesmo feedback, o mesmo tratamento. Tem pesquisas que demonstram que mais de 70% das compras são decididas na hora. Ou seja, eu não tenho um planejamento anterior, e aí já vou dar uma outra dica de vídeo, a gente podia fazer um vídeo sobre a regra dos 15 dias que eu aplico para fazer compra. E as 70% são decididas na hora. Então, se você opta por fazer venda online e demora para responder no WhatsApp, ou seu pós-venda também não existe, você está perdendo 70% de possibilidade de conversão em negócios. Isso é importantíssimo. Eu não sabia do indicador especificamente, mas, Suelen, eu também tenho uma prática no meu negócio que é o seguinte, eu já vou... Isso aí é uma outra coisa que a gente pode fazer um vídeo ensinando esse tipo de técnica de fechar negócio. Eu vou no cliente, eu já vou, saio de casa falando, tá fechado. Tá fechado. Lá na hora, eu vou fazer fechar. E tipo assim, porque eu sei que se eu deixar a coisa... Na verdade, assim, primeiro que eu tenho certeza que o meu produto ou serviço gera valor, primeira coisa. Eu já sei que eu vou ajudar a pessoa, porque eu pesquisei antes, eu conheço o negócio, eu sei o que eu vou fazer. Então, eu já sei que gera valor. Se eu vou sabendo que eu gero valor, ou se eu recebo uma ligação sabendo que eu gero valor, o meu argumento faz com que a pessoa decida na hora. E aí o segredo é como construir isso, né? E aí não é um argumento de venda, algo vendedor, algo assim, aquele antigo modelo de vendedor que a gente tinha, aquela coisa de papo. Não é isso. É você mostrar para o seu cliente o valor que o seu produto e o seu serviço entrega para ele. Fechou? Perfeito. Fechou. Vamos se despedindo. Beijo. Beijo, até o próximo vídeo. Deixa nos comentários suas dúvidas. Muito bom. Tchau. Tchau.